Vem o profeta Malaquias para lembrar o povo, e nós podemos dizer que o tema principal do profeta Malaquias, da mensagem do profeta Malaquias, é a reconciliação da aliança do Senhor. É lembrar o povo da aliança do Senhor. E a primeira coisa que o profeta lembra ao povo é que aquele povo era o povo escolhido do Senhor. A primeira coisa que o profeta vem trazer, lembrando da aliança do Senhor, é: Deus escolheu vocês para fazer uma aliança com vocês. E sabe por que Ele escolheu vocês? Não é por causa da bondade, porque vocês eram um povo assim, muito bonzinho. Abraão era santo lá na terra de Ur, então Deus tirou Abraão porque era um homem santo. Não. Deus escolheu vocês porque Ele amou vocês. E Ele vai lembrar disso, principalmente a parte de Jacó, quando Ele fala: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu escolhi vocês para ser o meu povo. Agora, o povo, desprezando o Senhor, mostra o primeiro sinal aqui, e a primeira coisa que, depois dessa introdução que o profeta Malaquias fala sobre a questão da eleição, fala do amor dele para com o povo do Senhor, nos primeiros versos do capítulo 1, o Senhor chama a atenção daquele povo pela questão cultica. O culto ao Senhor estava sendo desprezado. Você sabe o que é culto, queridos? Você que vem aos domingos, pela manhã, à noite, você vem às vezes na quarta-feira, nas reuniões de oração, você sabe o que é o culto? O culto, queridos, é a adoração que o Senhor almeja receber. O culto deve ser conforme a vontade do Senhor. No culto nós mostramos aquilo que nós cremos. E à medida que nós vamos conhecendo mais o caráter de Deus, o Senhor, pela sua palavra, vai aperfeiçoando a nossa adoração segundo a vontade dEle. No culto, há o encontro do homem com o seu Criador, ou do nosso Criador com o homem, conosco. E isso não é por nenhum outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador do culto. É por Ele que é possível essa viabilização de prestarmos um culto ao Senhor, conforme está lá em Hebreus capítulo 13, verso 15. Hermes Maia, trazendo uma definição de culto, ele diz da seguinte maneira: o culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e deseja dialogar com seu Criador. É a resposta reverente, adoradora, que só se torna possível pela graça de Deus, que nos dá a vida, capacitando-nos para esse evento. Obviamente, queridos, há uma diferença entre o culto solene e a vida de culto. Existem coisas na nossa vida de culto que não cabe dentro do culto solene. Nós sabemos pelas Escrituras que tudo que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor, porque a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Então, até mesmo, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para quê? Para a glória de Deus. No entanto, não significa dizer que, a partir de agora, já que até quando eu como e bebo, isso faz parte da glória ao Senhor, da minha vida de culto, então agora, dentro do culto, nós vamos instituir o coffee break santo. Não existe isso. No momento do culto solene, não cabe a participação agora de um almoço no meio do culto. Então, existem coisas da nossa vida de culto, que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Se estamos estudando, se estamos trabalhando, se estamos passeando com a família, estamos glorificando ao Senhor. Mas existe também a questão do culto solene, em que Deus prescreveu os elementos e que quer ser adorado segundo esses elementos, segundo a sua prescrição. E aqui o texto está trazendo, obviamente, casos específicos quanto ao culto solene.
Ele vai trabalhar sobre outras coisas da vida de culto, até mesmo quanto à questão do casamento e algumas outras coisas mais. Mas agora ele está trabalhando quanto à questão do culto solene. E diante de tudo isso que o povo estava passando, esse desânimo espiritual que o povo estava passando, descrendo até mesmo das promessas do Senhor, de reconciliação, de restauração, que os profetas anteriores tinham trazido a mensagem, Deus agora traz a mensagem de Malaquias falando assim: lembre-se da aliança que eu fiz com vocês. Lembre-se da aliança que eu fiz com vocês. E eu digo para vocês, ainda que vocês estejam passando por tempos difíceis, me adorem conforme eu prescrevi. E vale a pena adorar o Senhor. Vale muito a pena adorar o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Malaquias agora, queridos, se dirige ao povo, mas em especial aos sacerdotes, aqueles que estavam sob a direção espiritual do povo. O povo estava errado, estavam trazendo coisas do qual o Senhor não se agradava. Quem estava trazendo o animal coxo, cego, defeituoso, era o povo. E os sacerdotes estavam aceitando aquilo e estavam repreendendo o povo. Então agora, o Senhor chama a atenção dos sacerdotes, porque eles eram os responsáveis por aquela situação espiritual que Israel se encontrava. Ele começa evocando algo relacionado à aliança. Se você observar o verso de número 6, o início fala: o filho honra o pai. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor aqui lembra da aliança. E depois ele fala da obediência do servo. Ele continua: e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aí o Senhor fala com aquele povo: vocês estão desprezando o meu nome. O povo estava tão frio espiritualmente que eles não se arrependem diante de uma situação dessa e ainda pergunta: em que desprezamos? Em que desprezamos o teu nome? E o Senhor lembra eles: naquilo que vocês têm ofertado a mim. E eles continuam provocando: em que nós temos profanado? Em que nós temos profanado? O Senhor também responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, aqui nós vemos algumas situações em que o povo mostra o seu erro e o Senhor mostra também a sua vontade diante daquela situação que estava acontecendo dentro do culto do seu povo. Primeira coisa, o povo estava entregando o que sobrava. Verso de número 8, por favor, acompanhem comigo. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O povo entregava o que estava sobrando. Obviamente, hoje nós não entregamos mais animal morto aqui no altar do Senhor. Cremos que o nosso culto, nós vemos aqui, e este culto só é possível por meio de Jesus Cristo, o sacrifício único e perfeito. Mas existem algumas coisas na nossa vida que nós, às vezes, entregamos o que sobra. Não é diferente no nosso tempo. É se sobrar tempo, é se sobrar disposição, é se sobrar recursos financeiros, é sempre se sobrar.
E isso, queridos, é mal diante do Senhor. É mal diante do Senhor. Porque o povo entregava o que sobrava e o Senhor agora está desprezando o culto que assim eles estavam dizendo que oferecia ao Senhor. E o Senhor fala que não estava aceitando aquele culto no verso 9, quando ele diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós queremos agradar mais as pessoas do que ao Senhor. Quando o Senhor aqui fala sobre o governador, né, eu fico imaginando no nosso tempo também, quantas vezes a gente faz determinadas coisas para sermos reconhecidos pelas outras pessoas, fazemos determinadas coisas aqui na obra do Senhor mesmo, mas para aquela questão da exaltação. Será que fulano vai gostar? Será que fulana vai gostar? Será que está tudo dando agrado daquilo que as pessoas vão ver e vão gostar? Será que a gente pergunta, será que Deus está se agradando daquilo que eu estou oferecendo? Será que eu estou fazendo o meu melhor ao Senhor? Será que eu estou entregando a minha oferta, ainda que, apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, mas eu estou de todo o meu coração voltado para a adoração do Senhor? Será que é essa a pergunta que nós fazemos? Ou será que nós vamos perguntar assim, será que a igreja vai gostar? Se eu falar dessa maneira, se eu pregar dessa maneira, será que a igreja vai ouvir? Se eu cantar dessa maneira, será que a igreja vai depois me elogiar no final do culto? Se eu fizer este trabalho aqui maravilhoso e tal, será que depois eu vou ganhar pelo menos um tapinha nas costas? O que nós estamos oferecendo? Porque não é somente aquilo que sobra, daquilo que, sem fazer o melhor, às vezes até fazemos o melhor, mas para quem é esse melhor? Talvez sobra glória para o Senhor um pouquinho, depois do tapinha nas costas, as palavras de elogio. Deus não responde a um culto entregue com desprezo a sua glória. Deus revela, queridos, que Ele preferia que não houvesse culto, verso de número 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Queridos, é algo doloroso pensar que o Senhor preferia que fechasse as portas do templo a receber um culto daquele jeito. Precisamos atentar, queridos, para aquilo que nós temos oferecido para o Senhor. Precisamos, queridos, observar como tem sido a nossa adoração ao Senhor. O povo apresentava, queridos, um culto mecânico, um culto chato ao Senhor. O verso de número 13, por favor, observe comigo. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitarei isso eu da vossa mão, diz o Senhor. Que canseira! Será que não é assim também que a gente pensa, talvez? Eu vou lá no culto de novo, ouvir aquilo que eu já ouvi muitas vezes, ver as pessoas que eu sempre vejo. Que canseira. Sabe quando é que o culto é chato? Quando o culto é enfadonho. Não é se o culto tem palma, se não tem palma, e eu vou falar sobre palma aqui com um certo temor, porque acho que assim que eu cheguei, eu falei sobre alguma coisa sobre palma, algumas pessoas acharam que eu era contra a palma. Não sou contra a palma. Mas é porque às vezes a gente acha que um culto animado, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Não, queridos. Um culto avivado, um culto com fogo, como alguns podem dizer, não é um culto com isso, com aquilo, conforme a criatividade humana. É um culto com o nosso coração ardendo por conhecer a palavra.
É um culto em que nós viemos aqui para adorar, com o nosso coração totalmente voltado para a glória de Deus. E se isso acontecer no meu coração e no seu coração, você pode ter certeza que nós vamos ser edificados pelo Espírito Santo, pela palavra ministrada. Agora, quando eu venho para cá, achando que eu tenho que ser agradado de alguma maneira, eu não gostei daquele hino que cantou, eu não gostei do jeito que o pastor falou, a liturgia estava a mesma coisa da semana passada, leu até o mesmo texto, e você está achando que o culto é para você, que o culto é para mim, é claro que o culto vai ser enfadonho, mas quando você lembra que é para a glória do Senhor, que não é para a sua glória, não é para satisfazer o seu desejo, mas é conforme a vontade do Senhor, então o seu coração vai se alegrar em louvar o Senhor, em cultuar ao Senhor. O povo estava falando, que canseira, porque não estavam voltados para o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 4 fala sobre um culto. Lá em Gênesis 4 fala sobre duas ofertas sendo entregues ao Senhor, a de Abel e a de Caim. A de Abel foi aceita pelo Senhor, a de Caim não. Mas o que nos chama a atenção no texto, e alguns acham que é porque Caim ofereceu coisas da terra, deve ter sido umas goiaba bichada, umas mangas que caiu e machucou. Não, queridos, a Bíblia não fala o que ele ofereceu, falou que ele ofereceu frutos da terra porque ele era lavrador. E depois lá em Levítico nós podemos ver que existia também oferta de manjares que era coisas relacionadas ao fruto da terra, então não era por causa disso. Mas a Bíblia é bem explícita quando ela fala sobre a questão do coração. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, e consequentemente da sua oferta. É o coração. O coração não foi aceito. A maneira como entregar o seu culto, a maneira como ofereceram o seu culto foi determinante para que Deus aceitasse ou não aceitasse. Então, Deus agora começa a mostrar a sua grandeza. Observe o verso de número 11. Por duas vezes o Senhor fala sobre a sua grandeza. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Meus queridos, quando nós perdemos a visão da grandeza do nosso Deus, nós começamos a fazer isso mesmo, a desprezar o culto ao Senhor. E aqui nós podemos ver essa grandeza do Senhor sendo mostrada em duas situações, tanto a questão passada quanto a questão futura. Na questão passada, nós podemos ver Deus servindo o seu povo, ou abençoando o seu povo, melhor dizendo, mostrando tudo aquilo que ele já tinha feito por aquele povo. Libertou eles do cativeiro egípcio. Para quê? Para que o seu nome fosse glorificado. O povo ficou 40 anos no deserto, vendo coisas poderosas, sendo libertados de tantas situações. Mas para quê? Para a glória do Senhor. Quando chega lá em Canaã, e eles vão lutar contra a cidade de Jericó, e manda os 2 espias. As palavras que aqueles espias ouvem é que o coração do povo estava derretido, porque eles ouviram tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelo seu povo. Eles não estavam com medo de Israel, eles estavam com medo do Deus de Israel. Tudo é para a glória do Senhor. E até mesmo em situações mais recentes, e quando eu falo mais recentes, dentro da questão, contexto histórico do povo, né? Não recentes da nossa era, mas da época deles. O próprio Nabucodonosor, depois de ser humilhado por aquela situação de quase ter virado, ou
ter se parecido com um animal, ter ido pastado com os animais. Quando Deus recobra a sua capacidade mental, intelectual, Ele exalta o Senhor. Ele não exalta o povo, Ele exalta o Senhor. E a segunda é quanto à questão da mensagem futura. A mensagem de salvação que deveria ser propagada a todo mundo, aquela mensagem de restauração que os demais profetas, toda vez que falavam sobre alguma sentença, no final sempre trazia a palavra de restauração. Agora com Malaquias não é diferente, o Senhor também está trazendo palavras de restauração que deveria ser propagada não somente para Israel, mas que também serviria para a glória do Senhor em todo o mundo. O Senhor termina este momento enfatizando mais uma vez a sua grandeza, lembrando que eles seriam malditos se não se atentassem para isso. O verso de número 14 diz assim: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Grande é o Senhor. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Como está o seu coração nessa manhã? Com que intento você veio aqui? Que oferta você está oferecendo agora ao Senhor? Gostaria de evidenciar algumas aplicações, queridos. E a primeira delas é que a chave para cultuarmos a Deus da maneira correta é saber quem Deus é. É o conhecimento de Deus que nos leva a adorá-lo corretamente. Deus mostra aqui a sua grandeza para que o povo reconhecesse e se voltasse para o Senhor. Quando nós perdemos a visão de quem é Deus, a nossa vida espiritual vai definhando. E a primeira coisa que acontece, queridos, vai aparecer é na questão cultica. Começamos a desanimar, as coisas não são mais do nosso agrado, a gente começa a frequentar outras igrejas, porque hoje a gente fala muito sobre os desigrejados, mas existem também os poliigrejados, né? De manhã eu estou numa igreja, à noite eu estou na outra, durante a semana eu vou numas duas, e fora as mensagens que eu ouço em casa. Quando ainda é uma mensagem boa, louvado seja o nome do Senhor. Um erro, dependendo de quem você ouve também. E você vai absorvendo tudo isso. Mas a grande questão é porque você perde a noção de que Deus também instituiu este momento cultico para que o seu povo se relacionasse. Porque o meu relacionamento com o meu irmão reflete o meu relacionamento com Deus. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu não quero ter um relacionamento com o meu irmão, como é que eu quero ter um relacionamento com Deus e posso dizer que amo a Deus? Então, queridos, quando eu começo a afastar da igreja, começo a não querer ter compromisso com igreja nenhuma, mas eu vou uma aqui, vou outra ali, vou aqui, eu nunca... Não, e a gente começa ouvir aquelas justificativas, que na realidade são desculpas. Não, mas a minha vida com Deus está boa, eu não estou deixando de ir na igreja. Mas está deixando de ter compromisso com ela. Porque você está perdendo a visão de quem é Deus. Você está perdendo a visão do que Ele ordena a você na sua palavra. Deus não aceita um culto que esteja fora das suas prescrições. É interessante quando a gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 3, e fala sobre uma igreja, a igreja de Laodiceia. É interessante, queridos, porque aquela igreja, ela se sentia rica, abastada, não faltava nada. E o Espírito de Deus fala assim: você é pobre, cega, está nua. Porque o Senhor Jesus está do lado de fora do culto, batendo na porta, falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com vocês. Mas vocês estão tão dentro, cheios de si, achando que estão cultuando a mim e o Senhor Jesus do lado de fora. Como está o seu coração? A palavra do Senhor nos mostra, queridos, que nós precisamos ter
uma adoração segundo a prescrição dele. E a nossa confissão de fé, ela mostra isso também. Quando ela fala sobre o culto, ela diz assim: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Sim. Pastor, mas será que isso é porque Deus não gosta da criatividade? Não, é porque Ele sabe que a nossa criatividade também foi corrompida pelo pecado. Somos muito inteligentes. Isso faz parte da imagem do Senhor Jesus em nós, mesmo deturpada pelo pecado. Mas até mesmo aquilo que nós pensamos em fazer, temos que tomar cuidado para saber se as Escrituras estão de acordo com isso. Porque a nossa criatividade também é corrompida pelo pecado. Deus não aceita um culto fora daquilo que Ele prescreveu, mas Ele se agrada de um coração que tem prazer em adorá-lo segundo a sua palavra. E em terceiro lugar, a responsabilidade dos que dirigem o culto são exigidas aqui. Nós, como líderes, precisamos nos atentar para isso, para que possamos pregar o Evangelho verdadeiro, para que possamos mostrar a verdade na palavra do Senhor, admoestando a igreja, consolando a igreja, ensinando a igreja, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que nos traz verdadeira restauração espiritual. Mas o povo também tem sua responsabilidade. Isso não anula a responsabilidade da igreja de adorar o Senhor conforme a palavra dele também ensina. Isso quer dizer que se não temos ensinado como líderes da igreja, conforme a palavra do Senhor, o Senhor requererá isso de nós. Mas se temos ensinado e a igreja não tem ouvido, isso será responsabilidade da igreja. Amados irmãos, independente das coisas que às vezes acontecem na nossa vida, precisamos lembrar sempre da grandeza do nosso Deus. Momentos de oscilação vamos ter, vamos passar. Já passamos por alguns. Eu gostaria muito que a palavra fosse que não teríamos mais, mas teremos. A grande questão é que nós temos o Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos anima quando nós o buscamos, reconhecendo o seu poder, a sua grandeza, reconhecendo que a sua palavra é fiel, é verdadeira, reconhecendo que a sua palavra é a verdade. Por isso, meus amados irmãos, a pergunta que eu gostaria de repetir mais uma vez para os irmãos: como tem sido o seu culto ao Senhor? Como você tem oferecido seu culto ao Senhor? E não somente a questão do culto solene, mas como tem sido a sua vida de culto. Medite nisso, para que a gente possa meditar na grandeza do nosso Deus, meditar na sua palavra, e segundo a sua palavra, sermos moldados segundo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, vamos nos colocar de pé.